Estão me ouvindo bem? Agora sim. Hoje o nosso pastor não vai poder estar com a gente. O Vagnal tem um compromisso, não vai poder estar aqui com a gente, já se justificou. Nosso irmão Luciano também, nosso pastor auxiliar, não vai estar aqui também, com compromisso também. Hoje está só a gente. Vamos se comportar mesmo assim. Vamos ler um texto da palavra do Senhor para a gente iniciar o culto. Romanos 11:33. Hoje a gente vai para o nosso quarto capítulo do nosso estudo, da carta aos Hebreus. E vamos encerrar o capítulo 2. Se assim Deus permitir. A gente inicia depois o capítulo 3. Romanos 11:33, meus irmãos, fala assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Fico pensando que tudo que de mais valioso existe não está na superfície. Os peixes mais raros estão em alto mar. É preciso você navegar e mergulhar fundo para encontrar os peixes mais raros. As joias, as pedras mais preciosas também não estão na superfície. Estão várias camadas de solo abaixo. Tudo que de mais valioso Deus escondeu para que só os persistentes alcançassem. A palavra de Deus é a mesma coisa, meus irmãos. As riquezas de Deus não estão num relacionamento superficial com Ele, mas está nas profundezas de Deus. Os mistérios de Deus são para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não experimenta mais de Deus, porque a gente não mergulha em Deus. A gente quer buscar Deus na superfície. Na verdade, a gente não pesca, a gente deixa que outros pesquem para a gente. A gente não escava, a gente deixa que outros escavem para a gente. E fica toda a vida reclamando do relacionamento que os outros têm, porque a gente não alcança. Os nossos estudos, as nossas leituras bíblicas, não são para nos tornar melhor, para que a gente se sinta mais inteligente que os outros, mas para que a gente conhece mais a Deus. E o conhecimento de Deus nos humilhe ainda mais. E por meio da humilhação, nos torne cada vez melhor, conhecendo quem nós é. A minha oração é para que a gente possa buscar mais Deus na nossa intimidade. Que a nossa busca por Deus seja mais profunda. Que a gente sinta mais prazer em mergulhar em Deus. Na sua palavra, nas Escrituras. Tantas riquezas, meus irmãos, existem nessas páginas. E a gente às vezes se limita a ler alguns versos na internet. A maioria do contato que nós temos com as Escrituras é alguém que posta um versículo. São as leituras normais aqui na igreja. E vamos nos alimentando de superfície cada vez mais. Nos tornando cada vez mais rasos. E deixando de experimentar cada vez mais Deus. A gente só raspa a superfície de Deus quando somente lê as Escrituras e não medita nela, não mergulha nela, não dedica tempo nela. Irmãos, a sua saúde física é essencial, mas a sua saúde espiritual é primordial. A felicidade não vem de um corpo saudável, mas de uma mente saudável. A felicidade não vem de um corpo forte, mas de um espírito forte. E a academia de Deus é as Escrituras, é a Bíblia. Ele se revela nela, nas palavras que contém nela, e devemos buscar Ele nas profundidades dela. Quão profundo é as riquezas de Deus,
Não tem fundo, você pode cavar sem medo de um dia esgotar esses recursos, porque as riquezas de Deus são inesgotáveis. Vai mergulhar e mergulhar e mergulhar e nunca vai chegar ao fundo, porque Deus é infinito. Sendo infinito, não vamos nunca esgotar a Deus. Amém? Que os nossos estudos de quarta-feira, que as nossas séries de estudos sobre Hebreus nos levem a isso, a nos motivar a buscar mais Deus. Que isso daqui seja apenas o start de uma vida mais profunda com Deus. Não digo, uso as palavras de Paulo, não digo que já alcancei, mas prossigo para o alvo. Eu também estou buscando isso. Também estou buscando, irmão, com todo o afinco, com toda a força, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas limitações, buscar conhecer Deus mais profundo nas suas palavras. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para depois a gente louvá-lo com todo o nosso coração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse momento. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos como família, como irmãos, para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todos os recursos que o Senhor tem nos dado para te conhecer mais. Obrigado por ter se revelado a nós, Senhor, e ter aberto os nossos olhos para as Tuas revelações. Obrigado por tudo, Senhor, que agora seja um momento de louvor ao Teu nome. Que nós possamos nos entregar, Senhor, a esse momento de louvor e exaltar o Teu nome com todo o nosso coração, com toda a nossa voz, com tudo que é em nós, para que depois o Senhor fale ao nosso coração e nos edifique ainda mais. Obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Está todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria, motivo de riqueza estar na casa do Senhor. Uma noite chuvosa, depois de um dia tão corrido, a gente vem na casa do Senhor para louvar. Não tem preço. Com uma melodia, Ele me secou com uma canção que me libertou dos meus. Cante bem alto assim, ó. Eu não sou de nascer, bonito meu. De novo nasce, eu não sou mais escravo.
Jesus. Aplauda o santo nome do Senhor nessa noite. Teu sangue me leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, te prepara para nós, um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, o caminho da justiça, pela minha vida, somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos traz como aceito como amigo, nada além do sangue de Jesus. Declare bem alto assim, ó. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além de Jesus. Vou mais que a neve. Se nesse sangue lavar, mais leve serei. Mais uma vez assim, ó. Se nesse sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Aplauda o santo nome do Senhor, meu querido. Porque Ele vive, posso crer no ar.
exalta o nome do Senhor, meu querido. Amém, Jesus. Hebreus capítulo 2. A partir do versículo 5. Todos encontraram? Vamos ler? Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez: eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Texto fácil, né, de entender. Eu achei difícil, é muito complicado. Mas não é difícil, não é que é complicado. A gente precisa entender que o autor aos Hebreus estava falando, lembra, no capítulo 1, sobre a superioridade de Cristo aos anjos, falou sobre a superioridade de Jesus aos profetas, o sacrifício de Cristo era melhor do que o sacrifício do Antigo Testamento. Depois ele deu uma pausa e no início do capítulo 2 ele fez uma advertência à igreja, lembra? Para a gente não negligenciar tão grande salvação, e agora ele retorna a essa tese de defender que Cristo é maior do que os anjos. Ele falou que Jesus é o Filho enquanto os anjos são servos, no capítulo 1 do versículo 4 ao 7. Ele falou que Jesus é o Rei enquanto os anjos são súditos, no capítulo 1 do versículo 8 ao 9. Ele diz que Jesus é o Criador enquanto os anjos são criaturas, versículo 1 ao 10. Ele falou que Jesus é o Salvador da igreja e os anjos são apenas ministros da igreja, que servem a igreja, do versículo 13 ao 14. No capítulo 1, ele enfatiza a divindade de Cristo, e no capítulo 2, agora ele vai enfatizar a humanidade de Cristo.
Depois de tratar da superioridade de Cristo aos anjos, agora ele volta a tratar da superioridade de Cristo. É engraçado como ele coloca tanta ênfase, né? Para mostrar que Cristo, a obra de Cristo é superior ao Antigo Testamento. A carta aos Hebreus talvez seja a carta mais importante que existe nas Escrituras para a gente entender essa ligação, essa consumação do Novo Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde ele fala que o Antigo Testamento era a sombra do que estava por vir, e o Novo Testamento é a conclusão do Antigo Testamento. Jesus é a consumação das promessas que tinham no Antigo Testamento. E aí, nesse texto em que a gente acaba de ler, ele vai tratar basicamente nas razões pelas quais Cristo precisava encarnar. E a gente conta 4 razões pelas quais era necessário que Cristo encarnasse. Primeiro, Jesus precisou encarnar para restabelecer o domínio que o homem havia perdido na queda. Versículo dos 5 ao 8. Olha o que ele diz. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos. Porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? No entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo a ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem como a coroa da sua criação. Deus criou todas as coisas e diz que viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que viu Deus que era muito bom. Deus sujeitou a autoridade do homem, todas as coisas que existiam, todos os animais, a própria terra. Os animais era para servir o homem e ele dominar sobre eles. A terra era para ser dominada pelo homem. Com a queda, o homem perdeu o domínio sobre a criação. Os animais que eram para ser pacíficos se tornaram ferozes e agora, perderam a comunhão com o ser humano. A própria terra que era para servir o homem agora serve, mas com o suor do seu, como é que fala? Cansaço, o suor do seu rosto. O homem agora não tem mais a terra como sua serva, mas ele precisa explorar a terra. O que era para ser fácil se tornou difícil. A imagem de Deus no homem, apesar de ele não ter perdido essa imagem, porque senão o homem tinha se bestializado, tinha se tornado uma besta, um mero animal, mas a imagem de Deus no homem foi manchada. O homem que era para refletir claramente a imagem de Deus, agora já não a reflete mais tão perfeitamente. Hernán Dias Lopes, ele usa a imagem de uma poça d'água numa noite enluarada, que você olhando para essa poça de água límpida, ela reflete a imagem da lua muito clara. Mas se a poça estiver turva, a água estiver tordada, a imagem da lua, você não consegue ver a imagem da lua com clareza, mas não porque a lua não está brilhando, porque a água está tordada. O homem não reflete mais a imagem de Deus, não porque a imagem de Deus está manchada, mas porque o homem foi manchado pelo pecado. E Jesus precisou vir à terra, precisou encarnar para restaurar o domínio do homem sobre a terra e restaurar a imagem de Deus no homem. Para restaurar a imagem que o pecado, apesar de que nós somos pecadores, a própria Bíblia fala que se a gente diz que não tem pecado, nós fazemos de Deus pecadores, mas o pecado para o homem não é mais um hábito de vida. O pecado para nós é algo que nos pega de surpresa. A gente não pode viver na prática do pecado. O pecado, nós não somos mais escravos do pecado, como a gente aprendeu na carta aos Romanos. O pecado ainda existe, mas é algo que nos pega de surpresa. Você não é mais obrigado a servi-lo. Quando somos novas criaturas em Cristo, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. O pecado não é mais nosso Senhor. Daqueles que estão em Cristo, o pecado não é mais Senhor. Você não precisa mais, não é obrigado mais a servir a esse Senhor. Você agora tem outro Senhor.
Ah, irmãos, mas a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. É justamente porque a carne é fraca e o Espírito habita em nós, que nós podemos vencer o pecado. Cristo veio para nos dar autoridade sobre isso. Nós não temos autoridade para declarar a vitória, nós temos autoridade para vencer o pecado, para andar em santidade. O pecado não é mais nosso Senhor. O homem depois então inclinado ao pecado, agora Cristo restaura essa autoridade que o homem tem. E Jesus experimentou também a morte. O que é que diz no versículo, peraí, que eu me perdi um pouquinho, irmãos. Eu me perdi aqui. Um pouco menor que os anjos. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Aqui. Versículo 9. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. A gente precisa entender esse todos. Jesus veio para restaurar a imagem de Deus, a semelhança de Deus no homem, mas não de todos os homens. Essa palavra todos não está dizendo que é todos os homens, porque daí a Bíblia estaria ensinando a universalidade da salvação. O universalismo. Existe essa teologia que diz que Deus vai salvar, no final Deus vai salvar todo mundo. Você pode viver a sua vida tranquilo, porque Deus é bom e não vai deixar que ninguém vá para o inferno. Essa palavra todos não está dizendo todos os homens, sem acepção de pessoas, mas está dizendo homens de todas as raças. Não homens somente, não somente judeus, mas de todos os homens. Eu queria que o irmão colocasse para mim, se fosse possível, 1 Timóteo capítulo 2 e 4, para a gente acompanhar esse texto, para entender esse todos. É necessário que a gente entenda isso, irmãos, para a gente saber que, mais na frente a gente vai ver que Cristo morreu para para que fôssemos parte da sua família. E que não todos. Ele fala assim, ó, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Às vezes a gente interpreta esse texto como se Deus quisesse que todas as pessoas fossem salvas. E se Deus é soberano na sua vontade, tudo que Ele quer acontece. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, ou pode? O que Deus quer, Ele faz. E se Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, então o universalismo ensina que todas as pessoas são salvas. Mas esse texto não está falando sobre isso. Se você voltar um pouquinho, ele vai estar falando sobre reis. Paulo está instigando Timóteo a orar também pela realeza, porque o povo de Deus estava sofrendo perseguição. Existia essa ideia de que Deus não queria, por exemplo, que os reis fossem salvos. Eram pessoas que estavam perseguindo. E Paulo, na ideia de instigar a igreja a orar também pelos líderes, pelos reis, pelos governantes, ele diz: Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, não somente judeus, não somente crente, mas que todas as pessoas, de todas as raças. Deus não está construindo um povo baseado, um povo étnico, só judeu que vai ser salvo. Deus não está criando, por exemplo, um povo que baseado no seu poder aquisitivo, só pobre vai ser salvo. Deus está dizendo que Ele quer que ricos e pobres sejam salvos, que judeus e gentios sejam salvos. Então você ore por todas as pessoas. Nós devemos orar, por exemplo, pelo Lula, que é o nosso presidente. Nós devemos orar, por exemplo, pelo Alexandre de Moraes, que é o presidente do STF, é isso? Nós devemos orar, por exemplo, pelo nosso prefeito, que agora é uma mulher, né? Esqueci o nome dela, Márcia. Devemos orar pela Márcia, porque nós devemos orar, por exemplo, pelos mendigos de rua. Nós devemos orar, por exemplo, pelos nossos irmãos da igreja. Nós devemos orar, por exemplo, pelo nosso encarregado lá na nossa empresa, por mais que ele nos persiga. Nós devemos orar, por exemplo, pelos ateus da nossa cidade que perseguem a igreja evangélica, que perseguem a nossa fé, porque Deus deseja que todos sejam salvos, pessoas de todas as raças, pessoas de todas as classes sociais, sem acepção de pessoas. Amém? Deus deseja que todos sejam salvos. Nós fazemos parte de um povo exclusivo, mas Deus não formou uma panelinha. Nós não sabemos quem Deus quer salvar. Nós não sabemos quem Deus tem chamado para a salvação. E desse meio, meus irmãos, a igreja, uma vez a gente já pregou aqui, que é o único lugar onde o rico e o pobre são a mesma coisa.
Onde o engenheiro e o gari é a mesma coisa. Onde o empresário e o empregado é a mesma coisa. É aqui onde o milionário serve o mendigo, serve água para o mendigo. É o lugar onde o engenheiro senta na cadeira para ouvir o gari pregando. Porque aqui é o lugar onde todos somos um, onde Deus torna todos iguais. Somos um só povo. Deus tem nos chamado para a sua própria família. Que privilégio, meus irmãos. Que privilégio as Escrituras estão nos ensinando aqui hoje. Que você que se acha mais, não é mais do que ninguém. E você que se acha menos, também não é menos que ninguém. Irmãos, o orgulho é um veneno para a igreja. Você achar que é melhor do que os outros, ou você achar que é melhor do que quem você realmente é um perigo. Porque você pode estar mostrando para as pessoas que você pode dar algo para elas que você não pode. É você pensar mais de si mesmo. É pensar que você é algo que você não é. E fazer com que as pessoas coloquem em você expectativas que você não vai conseguir suprir. Que você não vai conseguir corresponder. Isso vai frustrar as pessoas. Agora, você pensar menos de si também é prejudicial ao corpo. Porque você vai, talvez, reprimir dons que Deus te deu. Talvez tem coisas aí que eu preciso que você me dê. E você, por se achar menor do que o que você realmente é, você vai reprimir esses dons. Então você precisa reconhecer quem você é. Você é um filho de Deus, você faz parte da família de Deus. E nós somos todos iguais. Deus nos chamou para nos servir, para edificar o corpo. Glória a Deus. Olha o que ele diz no versículo 16. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar anjos, mas sim descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão, a gente sabe que não são somente os filhos étnicos de Abraão. Jesus próprio falou que até dessas pedras eu posso suscitar filhos de Abraão. São aqueles que creem. Então Jesus veio para salvar aqueles que creem. Não há universalismo nas Escrituras. Não há o ensino na palavra de que um dia Deus vai salvar todo mundo. Deus vai salvar aqueles que creem. A salvação está condicionada à fé em Jesus Cristo. Amém? Você é privilegiado, porque sabe qual é o maior dom que existe nas Escrituras? O maior dom que existe? Você tem buscado os melhores dons, como diz as Escrituras, mas o maior dom que tem é o dom da fé. É o dom que vai te salvar. É o dom que te conduz à salvação. Todos os outros dons são dons de serviço, mas o dom que salva é o dom da fé, nos dado diretamente por Deus, aplicado diretamente ao nosso coração pelo Espírito Santo. Amém? Em segundo lugar, Jesus precisou encarnar para conduzir muitos filhos à glória. Versículo do 10 ao 13. Deus, para quem, por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica, como os que são santificados, procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: proclamarei teu nome aos meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Jesus agora, ele é o autor da salvação. Jesus veio para transformar a nossa humanidade, como afirma Raymond Brown. Ele não veio somente para nos salvar, mas veio para nos transformar. Porque ninguém pode agradar a Deus sem santificação. Sem a santidade ninguém pode agradar a Deus, sem santidade ninguém pode ver a Deus, sem santidade ninguém pode ir a Deus. Não há salvação sem santificação. Jesus veio ao mundo para sermos uma família, sendo Ele o nosso irmão mais velho, irmão de carne, irmão de sangue. Jesus morreu e nós morremos a sua morte. Salvação, irmãos, como diz no versículo 11, não é de qualquer jeito. Olha o que diz: assim, tanto o que santifica, como os que são santificados, procedem de um só. A salvação não é universal. A salvação não é para qualquer um. A salvação é por meio da santificação. É por meio da santificação.
É preciso ser santo para alcançar a salvação. Irmãos, é preciso andar em santidade. É preciso haver transformação de vida. É preciso haver mudança. É preciso haver luta. O evangelho é alcançado pela força. Você tem o dom da fé. Você tem o ensino da palavra. Você tem o conhecimento da vontade. É preciso andar nesse caminho. É preciso lutar contra o pecado que habita em nós. É preciso lutar contra a iniquidade que habita no homem. Você sabe o que é certo a ser feito? Você não sabe? Quando você tem vontade de pecar, você não sabe que está pecando? Quando você tem vontade de mentir, você não sabe que é errado? Quando você tem vontade de defraudar alguém, você não sabe que está errado? Sabe que está errado. Santidade é isso, meus irmãos. Santidade é prática de vida. Santidade é andar no caminho da retidão. Santidade não é se trancar num quarto e ficar louvando o dia inteiro. Santidade é adentrar ao mundo das trevas. Santidade é viver, como a gente viu em Atos, na última pregação que a gente pregou aqui domingo, que as pessoas ficaram olhando para o céu, vendo Jesus esse assunto, e chegou os anjos e falaram: varões galileus, o que é que vocês estão fazendo aí? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Ele não deu uma ordem, vão viver, vão cumprir a missão. É adentrar as trevas, é ir à guerra, é ir para a luta, mas viver em retidão. Santidade é andar corretamente. Santidade é lutar contra o pecado que habita em nós. Porque tanto que santifica, como que são santificados, procedem de um só, de Deus. A santificação, meu irmão, é uma obra de Deus. A santificação não é uma obra da sua mão. Você precisa lutar contra isso, mas precisa buscar em Deus. Você não consegue viver uma vida santa sem Deus. Você não consegue viver uma vida santa sem o Espírito Santo. Você não pode simplesmente decidir assim: a partir de hoje não vou fazer mais nada de errado, não acredito muito em Deus, não vou ler a Bíblia, não vou orar, não vou buscar a Deus, mas vou fazer as coisas certas. Eu sei o que tem que fazer. Você não consegue. Porque a santificação procede de Deus. A salvação procede de Deus. É Deus que dá o dom da fé. É Deus que abre os olhos. A obra da salvação é arquitetada por Deus na eternidade, planejada por Deus na eternidade. É executada por Cristo na cruz e é aplicada pelo Espírito Santo aos nossos corações. É uma obra totalmente de Deus. Nasce no coração de Deus. E também é concluída por Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Foi Ele que criou a fé e foi Ele que consumou a fé no nosso coração. Você não pode simplesmente decidir fazer as coisas sem Deus. Porque tanto que santifica, tanto santificado, procedem de Deus. Por isso Jesus não se envergonha de se chamar filho, de se chamar irmãos. Jesus morreu para que nós puséssemos parte da sua família. Mas a parte da sua família está condicionada a uma vida de santidade. Precisamos buscar a Deus com todas as nossas forças. Porque até quando se busca a Deus, já é Deus nos atraindo a Ele. Que privilégio, meus irmãos, é estar aqui essa noite. Que privilégio é você estar aqui deliberadamente buscando a Deus. Que privilégio é você estar aqui tendo prazer em ouvir a palavra de Deus. É Deus que já estendeu a mão. É Deus que já se inclinou. É Deus que já olhou com misericórdia. E Deus que está atraindo o seu coração pecaminoso para uma vida de santidade. Se Deus está te dando essa oportunidade, não desperdice. Não jogue fora a oportunidade de viver uma vida santa e reta diante de Deus. Ele está te proporcionando isso. Muitos vivem uma vida de pecado, uma vida de impiedade, irmãos, sem nenhum pingo de peso na consciência, sem nenhum pingo de culpa na consciência. Vivem de forma impiedosa, pecaminosa, sem nenhum pingo de culpa. Acha que está certo. O mundo é dos espertos. Se te faz feliz, não é errado. Vivem a vida inteira em busca da satisfação do próprio ego, do próprio prazer. Excluem Deus da sua vida e não querem arcar com as consequências. O nosso prazer, porém, está em Deus, o nosso Salvador, que morreu não somente para nos salvar, mas para nos transformar à imagem do seu Filho e nos tornar parte da sua família, para nos tornar especiais. Cristo é o nosso irmão de sangue. Cristo não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso irmão. Você tem um irmão de sangue? Muito mais Cristo é seu irmão. Cristo morreu a sua morte e nós ressuscitamos com Ele. Nós fazemos parte da família de Deus. Cristo
adentrou a nossa história como unigênito do Pai e retornou como primogênito do Pai, porque conduziu muitos à salvação. Quando ele veio, ele era o único, mas quando ele voltou, ele era o primeiro, porque junto com ele, ele leva muitos. Nós fazemos parte dessa família. Glória a Deus. Por isso Jesus é superior aos anjos, porque Deus deu a ele esse privilégio de ser o condutor de muitos à glória. Sem Cristo não há glorificação, sem Cristo não há santificação e sem Cristo não há salvação. Sem Cristo nós estávamos perdidos. Cristo, Ele não opera a obra da salvação somente no seu ato sacrificial na cruz, mas Ele opera a obra da salvação na santificação dos crentes. Ele morreu na cruz e executou a obra da salvação. Agora Ele aplica a obra da salvação no coração dos crentes. Deus planejou a salvação na eternidade, executou a salvação por meio de Cristo na cruz e aplicou a salvação por meio do Espírito Santo. Inicia em Deus e termina em Deus. Nós fazemos parte do processo. Glória a Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus precisou encarnar para destruir o diabo e libertar os cativos. Versículo 14 e 15. Estão acompanhando comigo aí, não fecharam a Bíblia não, né? Bíblia aberta, meus irmãos. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue. Olha, o Filho também se tornou carne e sangue. Irmãos, olha só, você anular a divindade de Cristo é tão fatal para a nossa salvação quanto anular a humanidade de Cristo. Você anular a humanidade é tão fatal quanto anular a divindade. Nós precisamos de Cristo Deus, tanto quanto precisamos de Cristo homem. Cristo, depois que adentrou a nossa história de forma miraculosa, meus irmãos, Deus vivendo na eternidade, vivendo num tempo, no Logos, fora do tempo cronológico, de uma forma sobrenatural, como a gente não consegue explicar, Ele entrou na nossa história. Como que isso nunca se ouviu falar na história da humanidade, que um Deus entrasse na história do homem e se tornasse homem, carne e sangue, e retornasse homem. Deus, Cristo não se fez da sua humanidade quando retornou aos céus, mas retornou homem. É Deus homem habitando nos céus, à direita de Deus, como você, como eu, irmão de sangue. O sangue que corre nas veias de Cristo é o mesmo que só corre nas suas, porque você morreu a sua morte e ressuscitou com Ele. Você não é mais quem você era, você é quem Cristo te tornou. Você não é mais o pecador de outrora, você era o salvo de agora. Você não é mais o ímpio de antes, você é o santo atualmente, porque Cristo se santificou, Cristo te salvou, Cristo te transformou, é Cristo. O mesmo sangue correndo nas veias. Por isso eu digo, você não deve amar o seu irmão de sangue mais do que você ama Cristo. Você não deve amar o seu irmão de sangue mais do que você ama o irmão da igreja, porque na verdade, ele também é teu irmão de sangue. E esse sangue, meu irmão, corre nas suas veias, não porque você nasceu do mesmo pai, corre nas suas veias porque Cristo te escolheu, porque Cristo te chamou, porque Cristo te mudou, porque Cristo te inseriu nessa família. Você é irmão dessa pessoa que está sentada do seu lado aí, não porque você nasceu involuntariamente na mesma família de sangue, porque Cristo te escolheu, te pincelou no meio de uma imensidão, de um mar de pecadores e te acrescentou nessa família. Cristo fez uma transfusão de sangue, tirou o sangue do pecado e colocou o sangue da santidade. Olha a família que você faz parte. Irmão, não é errado, eu digo isso, não é errado você amar os irmãos da igreja tanto quanto os seus irmãos de sangue.
ou talvez até mais. Porque é disso que Jesus falou, que veio para trazer dissensão, discórdia. Porque é inaceitável, meu irmão, para uma pessoa da sua família que não professa a mesma fé que você, aceitar que você ame um estranho para eles mais do que a eles mesmos. Porque para eles, eu e você somos estranhos. Mas nós sabemos que o sangue que corre em nossas veias é o mesmo sangue de Cristo. Nós fazemos parte da mesma família. Cristo nos transformou, Cristo nos mudou. Ele é nosso parente de sangue, Ele é um de nós, Ele é nosso irmão. E Jesus precisou encarnar também para destruir o diabo. Esse destruir, meus irmãos, nós temos que ficar atentos que não significa aniquilar. Não é a aniquilação total do diabo, porque a gente sabe que o diabo hoje age no nosso meio. Jesus não acabou de vez. Está ele aí agindo nos filhos da desobediência, nos perturbando, nos atentando. Infeliz. Mas está aí. Mas essa destruição significa tornar o diabo inoperante. Tornar a ação do diabo ineficaz. Ele age nos filhos da desobediência, mas não age nos filhos da família de Deus, nos irmãos de Cristo, nos regenerados, nos santificados, nos transformados, nos operados pela salvação. Ele age nos filhos da desobediência. Apocalipse capítulo 20. Vamos fazer um estudo aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 3. Aqui é mais rápido para a gente abrir, né? A gente fica. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Enganar as nações. Gravem essa palavra, irmãos. Até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Irmãos, 1000 anos. Apocalipse não é um livro literal. Porque se você quiser interpretar Apocalipse de forma literal, você vai ter que entender que Jesus tem uma espada saindo da sua boca, que fogo sai da mão, que os olhos são... Então, Apocalipse é um livro figurativo. Então, nós precisamos entender que os 1000 anos não são 1000 anos literais, mas pode ser um espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Pode ser esse espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Porque existe entre os judeus o tempo de que 1000 anos. É como quando a gente fala assim, pega essa rua aqui, meu irmão, e vai toda a vida. Talvez alguém lendo essa expressão, daqui a 2000 anos, numa cultura diferente, numa língua diferente, vai entender que é para pegar a rua e andar até morrer. Mas nós sabemos que o toda a vida não é toda a vida. É um espaço grande, que a gente não sabe até onde. Vai até chegar. Eu não sei se é 1 quilômetro, se é 2, se é 3, uma hora tu vai chegar. E os 1000 anos é um espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Amém? E nesse espaço de tempo, quando Cristo morre e ressuscita, ele encerra o poder que a serpente tem, que o dragão tem, de enganar as nações. Quer ver? Opa, não empurra. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 5. Lê comigo. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Engraçado que Jesus envia os 12, mas diz para não pregar aos gentios. Somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Somente aos judeus. Por quê? Porque no Antigo Testamento, e Jesus, ele age no Antigo Testamento, a vida de Jesus está inserida no Antigo Testamento. O Novo Testamento é inaugurado com a ressurreição de Cristo. E antes da sua morte e ressurreição, ele diz para os apóstolos pregarem somente para os judeus. Porque no Antigo Testamento,
o diabo ainda tinha o poder de enganar as nações. Entende? Agora olhe em Atos capítulo 1, versículo 8. Tomara que eu não tenha errado. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nesse ponto, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, e está sendo assunto, chamou eles, reuniu eles a um pé do monte, e falou: agora toda a autoridade me foi dada, vão e pregue a todas as nações. Porque nesse ponto, a morte e a ressurreição de Cristo é a chave de Apocalipse 20, que encerrou o diabo, o poder que ele tinha de enganar as nações. Então, quando Jesus veio, ele não veio para destruir, aniquilar, acabar de uma vez com o diabo, mas para aniquilar, limitar o poder que o diabo tinha de enganar as nações. Nesses 1000 anos, que é esse tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, o diabo não pode mais evitar que os gentios entendam o Evangelho. Por isso Cristo veio para conduzir muitos à eternidade. Porque agora nós podemos entender, nós podemos receber, coisa que no Antigo Testamento os gentios não podiam. O Evangelho no Antigo Testamento era somente para os judeus. Apesar de que algumas vezes Deus deu indícios de que isso iria acontecer, quando Ele manda, por exemplo, Jonas pregar em Nínive. Vocês estão entendendo? Jesus veio para conduzir muitos à salvação. E ele veio para destruir o diabo, não aniquilar, mas limitar o poder que o diabo tinha no Antigo Testamento de enganar as nações. Que maravilhoso é isso, meus irmãos. Tudo isso para a gente entender que nós temos plena consciência, temos plenas capacidade de entender a palavra de Cristo, de entender o Evangelho, de receber a salvação, porque Cristo nos proporcionou isto, com a sua morte e ressurreição. Cristo não veio somente operar a obra salvífica, Ele veio para aniquilar o poder que o diabo tinha de nos enganar, porque sem isso, nós não receberíamos o Evangelho. Seria somente um ato isolado, sem aplicação na nossa vida. Por isso hoje, se você está aqui, é porque Cristo amarrou o poder, aniquilou, limitou o poder que o diabo tinha de não nos deixar entender essa palavra. Por isso Cristo é maior do que os anjos, inclusive os anjos caídos. O poder de Cristo é maior do que Satanás. O poder de Cristo é maior do que os anjos caídos. Cristo amarrou o diabo. Como diz Martinho Lutero, o diabo é o cachorro na corrente de Deus. Só vai até onde Deus permite. Se você está aqui hoje, é porque Deus não permitiu que o diabo te enganasse. Se você está aqui hoje, é porque Deus não permitiu que o diabo bloqueasse o teu entendimento. Se você está aqui hoje, é porque Cristo morreu e dissipou as densas trevas que nos impediam de ver o Evangelho. Muitas vezes eu vivi nessas densas trevas, meus irmãos. As pessoas me falavam e isso para mim eram palavras jogadas ao vento. E eu me lembro das pessoas pregando para mim, e no meu íntimo, eu para ser educado, meu pai me ensinou isso, mas no meu íntimo eu ria. Que besteira. Eu me lembro disso muito claramente. Eu pensava comigo assim, hoje eu penso comigo, como eu era ruim. Porque eu enganava as pessoas. Eu fingia que estava prestando atenção, e lá no meu coração eu pensava assim, que besteira. Eu ria no meu interior. Besteirada. Tirada. Eu ria. Hoje eu penso como eu estava cego, sendo impedido de ver. Naquela época, meus irmãos, as densas trevas era o poder que o diabo tinha de impedir que eu entendesse. Até que um dia a luz brilhou sobre a minha vida, e essas trevas foram dissipadas, porque Cristo fez isso por mim. E hoje eu recebo esse Evangelho da salvação com alegria. Por isso Paulo falou no início desse mesmo capítulo que a gente não deve negligenciar tão grande salvação. Não foi qualquer coisa que Cristo fez. Cristo é maior do que os anjos. E em quarto, para encerrar, e tem que ser rápido, Jesus precisou encarnar para ser fiel e misericordioso sumo sacerdote. Jesus não veio para salvar os anjos caídos. Para eles não há salvação.
Ele diz assim: também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Ah, mas se o diabo se arrepender, o diabo não tem salvação, meus irmãos. Os anjos que ele está falando, porque os anjos que não são caídos, obviamente não precisam de salvação. Ele está falando dos anjos caídos, porque Cristo não veio para ajudar os anjos, mas os homens. Jesus morreu, meus irmãos, para nos salvar, para nos transformar, para nos conduzir à glória, para nos tornar parte da sua família e para aplacar a ira de Deus. Jesus morreu para socorrer os que são tentados. Olha o que ele fala: uma vez ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Ser tentado não é pecado. Pecado é sucumbir à tentação. É normal ser tentado. A imagem que o autor passa aqui é a imagem de alguém gritando por socorro e esse alguém indo em resposta a esse grito. É a imagem de Pedro sucumbindo às águas e gritando por socorro e Jesus vindo à sua salvação. Porque ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Ele foi tentado e por causa disso ele é capaz de ajudar todos que são tentados. Então você é tentado todo dia, meus irmãos. Cada um é tentado numa área. Você pode ser tentado na área do dinheiro. Paz do Senhor, minha irmã. Pode entrar. Fecha a porta. Não bate. Irmãos, cada um é tentado numa área. Você precisa identificar a área que você é tentado. Alguém é tentado pelo dinheiro. Tem gente que não pode ter dinheiro na mão. Inclusive num casal. Você precisa saber se é você que tem que cuidar do dinheiro ou a sua esposa. Ou se é a sua esposa ou se é você. Tem pessoas que metem a mão no dinheiro, não importa a quantidade que tem em suas mãos. É preciso clamar por socorro. Tem pessoas que são tentados na ira. Pessoas iradas, extremamente nervosas, se iram por qualquer coisa. Você olha uma pessoa assim e pensa: não, por causa de nada. Precisa clamar por socorro. Você, por exemplo, pode ser tentado na área sexual. Você precisa fugir disso. Qualquer coisa chama a sua atenção. Eu não estou falando isso para homem e mulher. São todos iguais, pecadores iguais, tentados iguais, caídos iguais, inclinados ao pecado de igual forma. O homem não é mais pecador que a mulher, nem a mulher mais que o homem. Todos eles são tentados igualmente em áreas diferentes, mas somos tentados. Mas a imagem que diz é que quando estivermos sucumbindo à tentação, devemos clamar por Jesus, como Pedro clamou quando estava sucumbindo às águas: Senhor, socorro! E a mão dele vai estar estendida. Não há clamor que Deus não responda. Não há tentação que Ele não nos ajude. E não há quem não seja tentado. O pecado habita em nós, mas nós devemos lutar contra isso. E nós temos o sumo sacerdote misericordioso, como as Escrituras falam no último versículo. Ele morreu para ser nosso misericordioso sumo sacerdote. Aquele que está lá não para nos julgar, mas nos salvar, nos socorrer. Ele não é um juiz que está lá para legislar em nossa causa. Ele é um juiz que já tem a causa ganha. A vitória está em suas mãos. É clamar a Cristo e ser atendido. É correr para Cristo e ser socorrido. Amém? Nenhum grito de socorro, irmãos, deixará de ser ouvido. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Amém? Vamos nos colocar de pé? A gente encerra hoje o capítulo 2 dessa passagem, dessa carta. E iniciaremos na próxima quarta, na outra, o capítulo 3. Irmãos, a minha oração é que vocês sejam realmente edificados por isso, por essa palavra. Todo o meu esforço e toda a minha oração é para que a igreja
seja edificada pelo meu dom de pregar. Como eu disse, esse é um dom de serviço. Isso não é um dom que me salva. Esse é um dom de serviço. E eu estou aqui para servi-los. E agradeço muito a Deus por isso. E agradeço muito a vocês também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A irmã Vera pode fazer uma oração para a gente encerrar? A irmã orando, nós estamos despedidos. Amém. Glória a Deus. Palavra muito maravilhosa que nos ensina, né? A andar com Cristo. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é tão maravilhosa, que enche os nossos corações, Senhor, de alegria, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que nos ensina nessa noite. Obrigado pelo teu servo, Senhor, que trouxe a tua palavra, continua usando ele, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, o teu povo, Senhor, nesta noite, Senhor. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, nessa noite, Tu também vai de encontro, Senhor. Tu sabe a necessidade, Jesus. Mas que Tu venha abençoar cada família aqui também representada, Jesus. Toma a direção de tudo, Senhor, da nossa vida, do nosso coração, Senhor. Enche o nosso coração, Senhor, com a Tua palavra, que nós possa cada vez mais e mais, Senhor, crer em Ti, Senhor. Estar, Senhor, prestando atenção mais nas Tuas palavras, Jesus. Porque o Senhor nos ensina a cada área, Senhor, da nossa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, por esse momento, por esse tempo que nós passamos aqui, Senhor, que nós sabemos que não é em vão, Senhor, a nossa vinda, Senhor, de nós estarmos reunidos, Senhor, como um corpo, Senhor. Que Tu venha abençoar, multiplicar bênçãos, Senhor, sobre cada vida, Senhor, nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem sendo, vem Jesus.